Muito boa tarde, amigas, amigos. O Reinventando de hoje tem a alegria, a honra e o privilégio de receber o nosso querido secretário Rocieli Soares. Vocês que acompanham o programa sabem que eu começo todo o programa apresentando o entrevistado. Rocieli, acho que não vai precisar de apresentação, mas eu confesso que eu precisei conhecer o Rocieli para descobrir que a gente tem uma Santiago no Brasil. Que ele é gaúcho, todo mundo sabe. Agora, que ele nasceu em Santiago, acho que é uma coisa mais sofisticada, mas foi lá que ele nasceu, advogado, mas ele arrasa como gestor público. Eu conheci o Rocieli quando ele era secretário de Educação do Amazonas e eu era secretária de Educação em Goiás. Como o Amazonas é enorme, tem muitas populações em lugares de muito difícil acesso, o Rocieli criou, através do satélite, desenvolveu um sistema que ele conseguia chegar nos lugares mais recuados e mais difíceis. Como Goiás também tem populações quilombola, que moram em lugares que você chega ou de helicóptero ou de burro, de mula, não é? Eu fui lá para conhecer e confesso que eu fiquei muito encantada, mas a gente vai falar como que era lá ao longo do programa. Fui lá, conheci. Depois, Rocieli virou secretário de Educação Básica, depois ele virou ministro, depois ele virou secretário de Educação, e a gente vai falar um pouco dessa trajetória também. Mas como nós temos 3 temas hoje, nós vamos falar de ensino mediado por tecnologia, vamos falar de ensino médio e vamos falar de retorno às aulas. Eu vou dividir os comentários ao longo do programa para não ficar repetitivo. Então, ele virou secretário de Goiás, de São Paulo, e pegou o nosso tempo de pandemia, esse tempo que a gente está vivendo. Então, são mais de 200 dias de escolas fechadas, de isolamento social, de uma situação que ninguém imaginava passar por ela, e foi um presente, eu digo com toda sinceridade, foi um presente para São Paulo, que o secretário Rocieli fosse secretário aqui, a maior rede do Brasil, da América Latina, tendo tido a experiência do Centro de Mídias do Amazonas, porque nenhum outro secretário seria capaz de criar um centro de mídias com a competência, com o tamanho, com o know-how que foi criado o Centro de Mídias de São Paulo, se ele não tivesse tido essa experiência anterior. Então, bom para São Paulo, bom para o Brasil, porque está dando exemplo para todos. E aí, Rocieli, obrigada pela honra de estar aqui nesse horário, nesse espaço. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência de ter trabalhado com o Centro de Mídias no Amazonas, naquelas circunstâncias. O Centro de Mídias aqui são experiências semelhantes, diferentes, os contextos são diferentes. O que você aprendeu lá e o que você está aprendendo aqui? Raquel, primeiro é um prazer estar aqui no Reinventando, né? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês também, numa posição diferente hoje aqui, né, como entrevistado. Eu gosto muito de sempre estar conversando aqui com a rede, a gente aprende muito, né, em pequenas conversas, a gente concorda, discorda, mas esse contato é sempre muito bacana. E é lógico que na nossa trajetória a gente vai aprendendo muito, né? Eu fui para o Amazonas de férias e nunca mais voltei, né? Saí do Rio Grande do Sul, meus pais estavam morando no Amazonas, fui visitá-los e acabei ficando lá no Amazonas. E entrei na educação justamente para ajudar na construção desse projeto do Centro de Mídias. E o Amazonas, assim, é importante descrever, né? Todo mundo sabe que o Amazonas é o coração da Amazônia, né? É o estado que tem ainda, apesar de ter piorado agora as taxas de preservação, ainda é o estado que mais preserva, que tem maior percentual de floresta em pé. É impressionante, é um mar verde, é lindo, é um lugar absolutamente incrível, que eu tive o prazer de conviver e conhecer tanto as pessoas quanto a natureza, né? Só que o Amazonas ele é maior do que todo o Nordeste. Você pode pegar todos os estados do Nordeste
e colocar dentro do Amazonas. E ainda sobra mais uma fração que você coloca o Rio de Janeiro, Espírito Santo, mais alguns estados pequenos. Só que todo o Nordeste tem 50, perto de 55 milhões de brasileiros. O Amazonas tem 4 milhões. Sendo que desses, na verdade, estou arredondando ainda, né? Metade deles estão na capital. Ou seja, é um estado que tem uma densidade populacional no interior muito pequena, mas muito pequena mesmo. E aí você tem comunidades assim que estão, para você entregar merenda escolar lá, você tinha que colocar na logística, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz na educação lá, organizar o processo logístico da secretaria, que é um negócio assim que eu aprendi assim, em meses, o que acho que alguns profissionais podem levar décadas, porque aquilo é uma escola, né? Entregar merenda escolar no estado do Amazonas, nas escolas mais longínquas, tem lugares que são 90 dias para se entregar, né, de balsa, para depois chegar na cidade, para depois chegar, pegar outro barquinho. Aí tem lugares, comunidades indígenas, que vai de barco e sobe cachoeira, desce cachoeira, né? Tem lugares incríveis, eu te mostrei algumas fotos, né? A gente pode até um dia mostrar aqui, por curiosidade, caso queiram. Então, esse aprendizado já era difícil, mas aí você tinha desafios do tipo, tá bom, ensino médio, né? Especialmente no ensino médio. Como resolver? A grande pergunta era, como se resolvia, como que eu teria professor para colocar em todas as comunidades absolutamente isoladas que nós temos no estado do Amazonas? Não é? Absolutamente não existe o professor, né? Nas comunidades que existia, em geral, era um professor dando aula de física, de química, de biologia, com a formação em magistério. Ou, no máximo, em pedagogia, nível superior. Nós tínhamos escolas que eram todos os professores formados em pedagogia. E, graças a Deus, tinha um professor formado em pedagogia, o pedagogo, né? Porque assim, a formação específica de um professor de física na cidade de Manaus já era dificílima. No interior era muito ruim. Na zona rural, praticamente impossível. E o Estado tinha feito um programa importante de formação, que era o Proformar, que era pela Universidade do Estado, formando pela televisão, e as pessoas tiravam dúvida, ou pelo telefone, ou por qualquer coisa. Então, foi ali que começou a nascer o Centro de Mídias, nessa busca de formação de professores. Como é que formava lá na zona rural? Como é que levava? Então, essa ideia foi trabalhada pela Universidade do Estado, a Secretaria de Educação olhou e disse, opa, mas para aí, por que eu não posso trabalhar com isso para apoiar os professores no interior também, com a tecnologia ajudando? E aí se começou a trabalhar com outro conceito, que é a aula ao vivo, com a interatividade, colocando uma antena satelital lá na comunidade, e é isso, você tinha turmas com 8 alunos, a escola inteira com 8 alunos, né? Então, você não conseguiria ter, não existe, né, os 12, 10, 11, 12 professores de cada uma das disciplinas e tal. Então, o Centro de Mídias nasceu para especificamente apoiar este desafio. E foi um grande projeto que começou no primeiro ano, lá em 2007, começou com alguns municípios, uma coisa mais tímida. No segundo ano, o sucesso foi tamanho que todos, 100% dos municípios aderiram e tinha fila. A partir dali, todas as comunidades. E na primeira formatura do ensino médio se formaram quase 10 mil estudantes em um ano. E é legal, porque a gente tinha histórias desde pessoas assim, porque você ia para a comunidade que não existia o ensino médio. Na verdade, assim, o primeiro ao quinto ano era feito com um professor, multisseriado, né? E no sexto ao nono também. E aí não tinha educação do ensino médio. Simplesmente, o Centro de Mídias lá começou nas comunidades que era zero, não tinha opção. Então, nunca substituiu, e nem serve para substituir, né? E isso foi incrível, porque aí você tinha pessoas assim... Eu me lembro de ter uma aluna, Raquel, com 80 e tantos anos de idade. Ela não tinha o ensino médio, ela morava numa comunidade no interior de Manacapuru, algumas horas assim da cidade, 5, 6 horas de barco da cidade. Então, ela nunca teve a oportunidade de estudar o ensino médio. Ela foi para a escola, e aí eu me lembro da secretaria dizer, não, mas tu não quer fazer educação de jovens adultos, alguma coisa? Ela disse, não, eu quero fazer o ensino médio. Ela fez o ensino médio regular, os 3 anos, pelo Centro de Mídias, e era o sonho da vida dela, mas ela nunca tinha tido a oportunidade, porque o Estado não conseguia chegar lá. Então, a dimensão do Estado fez, e o desafio de como chegar com o ensino médio para todos, fez com que nascesse esse projeto, que foi um arranjo pedagógico com tecnologias existentes. Ou seja, foi uma reinvenção. Foi uma reinvenção, porque a gente não inventou a internet satelital.
a gente não inventou a videoconferência, apesar de ter lá desenvolvido software, ter promovido, né, parceiros que criassem cada vez mais softwares que pudessem fazer isso que a gente faz aqui, né? Você vê, grandes conglomerados não conseguem hoje fazer isso que a gente faz. Um aplicativo que nem Google, nem Microsoft hoje ainda atendem num grande número. Não conseguem transmitir para 1 milhão com interatividade, por exemplo. Lógico que lá, quando a gente falava, a gente não imaginava que pudesse servir para cidade grande, né? O foco era lá na comunidade. Isso depois, com o tempo, mudou dentro do Amazonas, né? A gente foi lá, não, mas peraí, por que não dá para ajudar dentro da cidade, né? Claro. E essa reinvenção que vocês fizeram lá no Amazonas, você fez aqui por conta da pandemia. Agora, eu visitei o Centro de Mídias do Amazonas, eu fui no estúdio em Manaus, eu vi a gravação, eu fui visitar uma escola lá na ponta, ver a aula acontecendo com o professor, com os alunos interagindo. Aqui não é exatamente a mesma coisa. O que você aprendeu aqui? O que a pandemia está te ensinando? Qual que é o reinventar deste momento? Lá, quando a gente estava lá ainda, a gente tinha realmente isso. O centro de mídias lá ele acontecia dentro da escola, então tinha a televisão lá dentro da escola, o professor sempre lá presencial e um professor especialista para apoiar, em tese, o professor que não é especialista na sala de aula. Então, se contratava, geralmente nessas comunidades, os professores que estavam disponíveis para lá, né? Sempre se tentou contratar todos, mas em geral não se consegue, né? Então se colocava lá o kit com possibilidade de interatividade, com webcam, com equipamento, e o professor, logicamente, do estúdio era especializado, então ele dava a aula de química do estúdio, e o professor lá na ponta, lá na sala de aula, ele dominava a determinado momento a turma, fazia a condução da aula localmente em determinado momento e fazia uma interatividade no final. Mas era uma estrutura da escola. Dentro da escola, no mesmo horário, com a merenda, com o uniforme. Era uma estrutura da escola. Aqui a tecnologia era uma ponte para auxiliar o professor presencial lá, que não tenha todas as formações de todos os componentes. Então, realmente era outro modelo. Mas a gente tinha uma visão do tipo, tá, mas por que não serve para reforço escolar? Por que a gente não pode ajudar durante o transporte? Uma série de coisas que a gente começou lá, timidamente, depois eu vim para o MEC, criamos o Centro Nacional de Mídias, já olhando também com essa visão, poder ajudar como reforço. Mas quando veio a pandemia, veio um desafio que acho que nunca havia sido posto para o Brasil. Porque aí era o seguinte, não estávamos falando de remoto. O que ficou remoto? Ficou remoto o jovem que mora aqui em Heliópolis, na cidade de São Paulo. Ficou remoto o jovem que mora no centro de Franca. Ficou remoto o jovem de qualquer lugar do estado de São Paulo, né? O maior estado da federação. O seu filho ficou remoto. O meu filho ficou remoto. Todo mundo ficou remoto, né? Ficou à distância. Enfim, ficou então uma coisa impensável, né? Eu me lembro que quando saiu a pesquisa, né? Do Instituto, acho que Singularidades, fez a pesquisa que 80 e tantos % dos professores, 87% dos professores não têm formação para EAD. É óbvio. A gente nunca imaginou que na educação básica pudéssemos trabalhar nesta dimensão com isso. A gente sempre imaginou que pudesse ser um complemento, que pudesse chegar, mas nunca nisso que chegou. E agora não tinha a dimensão escola fechada, né? Eu não tinha o espaço da escola, não tem espaço para o professor acompanhar. Lá no Amazonas, você tem o professor na sala de aula. O professor está acompanhando, se o aluno está prestando atenção, se o seu aluno está fazendo atividade, ele domina a determinado momento a sala de aula, você não tem mais nem sala de aula, né? Fisicamente. O que na verdade, é o espírito da tecnologia. Olha, eu me lembro que em 2002, muito tempo atrás, 2002, 2003, eu fui a Seattle visitar a Microsoft. Foi quando eu, a primeira vez, ouvi falar do Anywhere, Anytime, Anything. Você pode ter qualquer coisa, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Ou seja, a tecnologia derrubou as nossas noções tradicionais de tempo e espaço.
E é essa, talvez, a grande força e vantagem dela. Mas isso porque... nunca tinha chegado nessa. Não, esse em nunca tinha qualquer chegado. lugar, ele era relativo na educação básica. Claro, era muito né? relativo. É em qualquer lugar, mas sem abrir mão, e aliás continua sendo assim, né? Sem abrir mão do espaço escola, claro, né? Claro. Você sempre teve espaço escola, agora como é que eu chego para complementar, para ajudar, para apoiar? Ok. Ou seja... Mas a gente mudou, né? Mudança Foi muito completa. radical isso Mudança de paradigma no mundo. E acontece junto com mudanças também paradigmáticas na educação. A nova BNCC, a reforma do ensino médio, ou seja, são muitas mudanças, a compreensão do novo papel do professor, o ensino híbrido, são muitas mudanças ao mesmo tempo. Mas você, com a sua mania de reinvenção, também, além do Centro de Mídias, participou ativamente da reinvenção do ensino médio. Eu me lembro, eu era membro do CONSED e foi criado um GT, um grupo de trabalho para discutir o novo ensino médio, um novo modelo de ensino médio, porque já estava provado que aquele ensino médio antigo que a gente tinha não ia avançar. Desde 2011 o Brasil está estagnado, avanços muito pequenos. O meu Goiás avançou um pouquinho melhor do que outros, mas muito pequeno, porque aquele modelo de dar uma visão superficial de tudo, quer dizer, quem sabe um pouco de tudo não sabe nada, então essa pouca flexibilidade, obrigatoriedade de coisas pelas quais o aluno não tinha o menor interesse, foi criando a sensação de que a escola do ensino médio não tinha nada a ver com o jovem de hoje, e ele começou a abandonar. Aqui em São Paulo mesmo, se a gente pegar os dados de 2011 para cá, o ensino médio está completamente estagnado, talvez até começando a cair um pouquinho, 22% de evasão, o que é altíssimo. E as pesquisas mostrando que tanto os professores, 85% dos professores queriam que os alunos tivessem a oportunidade de escolher uma ou duas áreas de aprofundamento, os alunos querendo escolher caminhos, querendo ter orientação vocacional de vida, e aí já começou o projeto de vida, aquela coisa toda, mas lá no CONSEG você foi o coordenador do GT de ensino médio. Você foi para a SEB, foi quem liderou no Brasil todo o trabalho de mobilização nacional para criar o ensino médio, o currículo, de acordo com a BNCC, e o currículo do ensino médio, com a flexibilização da parte comum e da parte dos itinerários flexíveis. Como ministro, você sancionou a reforma do ensino médio e quis o universo que você fosse secretário de São Paulo, um gaúcho amazonense virasse secretário de São Paulo e tivesse a chance de ser o primeiro secretário, o primeiro estado a implementar a reforma do ensino médio. Então, se o ensino médio tem um pai, esse pai chama Rocieli Soares. Eu sei que você vai falar, não, todo mundo trabalhou, eu sei. Milhares de pessoas trabalharam, milhares de pessoas se engajaram, deram tempo, inteligência, dedicação, amor, mas o grande líder da reforma do ensino médio, Rocieli, foi você. E como é que fica o coração nessa hora de implementar o ensino médio em São Paulo e ter a chance de testar tudo aquilo em que você acreditou e construiu? Raquel, o coração sempre palpita quando toco nesse assunto. Primeiro porque eu realmente sou apaixonado por esse tema. Eu acho... eu vivi o ensino médio na educação pública, vivi muito da experiência, passando, conversando, dialogando com tanta gente em todos os estados. Por exemplo, dentro do CONSED, a riqueza do debate que a gente teve em nível nacional trouxe mais certeza, além das pesquisas internacionais, do Brasil ser o único que tem um modelo tão engessado, né? E isso está mostrando, assim, é muito claro dentro dos números, né? Seja quando a gente olha para o resultado da aprendizagem, quando a gente olha para o resultado da permanência, né, com qualidade dentro da educação. O Brasil fez uma transformação muito grande ali na década de 90, né, com então, inclusive, o ministro Paulo Renato, né, acho que foi um grande momento da educação, mas do prisma do acesso,
e do início da revolução das avaliações, né? Que foi realmente um grande legado para o Brasil. Porque as avaliações, eu sei que tem muita gente que é crítica, mas elas também colocaram um olhar, olha, a educação não está tão bem, a gente precisa investir mais. Políticas como o Fundef nasceram a partir disso, que hoje geraram o Fundeb, inclusive a nova política do Fundeb, que a gente super defende, estivemos aí envolvidos também nisso. E o ensino médio tinha uma gordura de debate nisso, bem na verdade. As pessoas dizem, mas por que não teve debate? Na verdade, tem dezenas de livros publicados. Só na Câmara dos Deputados, você foi deputado, só na Câmara dos Deputados tinham alguns livros publicados pela própria Comissão de Educação, já projetos de lei em discussão há décadas. Este mesmo que foi aprovado, foi apresentado a versão original pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, num avanço dentro do próprio governo, na época, com o ministro então Paim, que foi quando eu comecei a entrar mais forte no debate. Mas quando você ouve os jovens, desde a Uni, da UBS, por exemplo, no ano de 2011, falando o ano que eles, ou 2011 ou 2012 que eles botaram, a mudança do ensino médio, flexibilidade, o Plano Nacional de Educação, né? A primeira meta do ensino médio qual é? Trazer a flexibilidade para o ensino médio. A primeira meta de todas, no Plano Nacional de Educação, era essa, com a participação de milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, na verdade, foi a busca de uma materialização realmente de milhares de pessoas discutindo isso ao longo do tempo. E é lógico que essas mudanças trazem frio na barriga, trazem medo. Teve a discussão, mas vai acabar com o meu componente, vai acabar com isso. E não é essa a intenção. Pelo contrário, né? É você colocar mais tempo o aluno com aqueles componentes, especialmente, que ele se identifica mais, ou que tem mais, na verdade, se identifica com o projeto de vida dele. E, logicamente, a gente não está diminuindo o tempo. Aliás, a gente vai contratar mais professores para isso. A gente não vai contratar menos, né? A gente vai qualificar mais o tempo do professor, neste caso, que, aliás, é algo que o Brasil precisa fazer mais, né? O tempo, aliás, na formação, acho que é um desafio nosso aqui no estado de São Paulo, é o professor estar mais tempo com os alunos ligados àquele projeto. Eu acho que essa transformação no Brasil, e São Paulo tem tudo. Nós temos um grande corpo de profissionais. Acho que é assim, o melhor do Brasil, em vários aspectos. Não é menosprezando os demais, mas é o centro de formação. A gente tem grandes universidades, a gente tem um grande número de universidades e boas universidades, né? Por exemplo, comparando com o Amazonas, você tem a Universidade do Estado do Amazonas e algumas poucas na capital, mas no interior só tem a Universidade do Estado. Se não tivesse a Universidade do Estado, não teríamos nada. Então, aqui já em São Paulo, você tem uma gama de possibilidades estaduais, municipais, federais, a federal, as próprias privadas, né? Então tem uma riqueza aqui no estado de São Paulo que eu acho que a gente pode sim avançar. E a gente não tem opção, né? A gente está fracassando com a juventude no Brasil e está na hora da gente virar essa chave. E, de novo, eu acho que a gente tem tudo com São Paulo para fazer um grande case de sucesso, uma grande liderança nessa mudança. Eu estou acompanhando, porque agora eu estou aqui na EFAP, né? Já estamos discutindo, inclusive, formação de professores. Aliás, o professor Luiz Gustavo de Pindamonhangaba há pouco me perguntou se vai haver formação de professores para o ensino médio. Vai, Luiz Gustavo, a gente está trabalhando nessa formação para os professores, para a implantação da reforma do ensino médio. Então, logo a gente já tem alguma coisa pronta, nós vamos estar avisando amplamente a todos. Mas a equipe da secretaria, a sua equipe, Rocieli, está trabalhando no currículo, nos itinerários. Você quer falar um pouquinho, aproveitar que tanta gente ouve a gente nesse programa, e quando fala que é o Rocieli que vem, então a rede inteira vem, você não quer aproveitar e falar alguma coisa? Você acha que tem alguma coisa que os professores gostariam de ouvir sobre o ensino médio? Como é que está andando a questão dos itinerários? Porque é confuso, essa coisa dos itinerários é muito nova, então nem todo mundo entende. Acho que é uma boa oportunidade. Legal, eu acho que o ponto importante é o fato de termos um currículo, né, inclusive com itinerários já, né, com a espinha dorsal do itinerário, onde a escola vai poder construir os detalhamentos a partir desta base que nós estamos ali estabelecendo no nosso currículo paulista, é muito importante, né? E tem vários modelos, formas, onde as escolas vão se adaptando de acordo com a sua realidade, aonde elas estão inseridas. Então, por exemplo, nós podemos ter um itinerário por cada área de conhecimento.
conhecimento. Mas nós podemos ter os itinerários integrados. Então, numa escola que só vai ter 2 itinerários, ele pode ter um de matemática e ciências, por exemplo, e outro de linguagens e ciências humanas, sociais aplicadas, enfim. Você pode ter de ciências sociais junto com matemática, você pode ter de ciências da natureza junto com linguagens. E pode ter 3 itinerários, você pode ter 4. Arte com matemática é uma combinação perfeita. Fantástico. Aliás, perfeita. isso... Arte, matemática, tecnologia, uau. Exato. Super combinação. Então, o que eu acho que a gente não pode é ter medo, né? E eu acredito muito mais na liberdade do professor. Né? As pessoas dizem, mas está mexendo nisso. Eu estou mexendo e defendo a reforma do ensino médio porque eu acredito demais na condição dos nossos professores em fazer mais. É tirar, às vezes, até do cercadinho e dizer... te dou mais liberdade. À medida que a gente vai lá e diz assim, olha, por exemplo, a criação das eletivas com Inova, lógico que esse ano com a pandemia dificultou bastante esse avanço, né, que é um avanço importante. Né, as eletivas continuarão existindo e tal, compondo inclusive o itinerário, né, mas dar mais liberdade para o professor. Né? O professor, às vezes, ele acha, não, eu tenho que seguir somente isso daqui dentro da caixinha e tal, mas ele tem competências, habilidades, conhecimentos outros que ele pode agregar, projetos da comunidade que podem se tornar um conteúdo. Aliás, a própria idealização do itinerário pode ser através de projetos, né? E você linkando com alguns pilares, né? Como ensinar a realizar um projeto de pesquisa até chegar em transformar algo para a comunidade. A gente precisa ligar a escola cada vez mais à comunidade. Então, o que eu acho em relação ao ensino médio neste momento, fizemos um avanço grande com o currículo. O desafio agora, sim, dona Raquel, formar os professores. Formação. A gente precisa dar muito apoio. Logicamente, a Raquel, a gente tem uma grande equipe, mas a Raquel tem um grande trabalho, uma história na educação brasileira, e nós temos a sorte de tê-la aqui para ajudar a coordenar isso. Um dia vamos fazer o inverso aqui, eu vou entrevistar a Raquel aqui ao contrário. A história da Raquel é realmente muito grande na educação brasileira. E isso aqui é do tamanho, assim, eu não conheço instituição que tenha algo do tamanho que tem assim, de desafio a IFAP na formação de professores na América Latina, por exemplo, na América do Sul, pelo menos. Né? Então, esse é o nosso principal desafio agora a curto prazo. E a implementação ela é gradual. Uma coisa importante que eu acho que os professores precisam entender é que ela vai ser uma transformação. O aluno entra no primeiro ano, o primeiro ano ele vai dar alguns passos. Aí, logicamente, o segundo ano, portanto, lá em 2022, você já começa a ter uma parte maior dos itinerários e no terceiro ano, logicamente, aí uma parte maior em número de horas. Então, o primeiro ano é um ano onde a gente vai estar lá discutindo muito o projeto de vida, é o ano onde a gente constrói quais são os itinerários junto com a comunidade escolar, discutindo com os professores e vai avançar, logicamente, nessa discussão. E acho que esse é um avanço importante que a gente precisa ter agora, nesse ano de 2021. E que muda muito o próprio perfil, papel e compreensão da carreira do professor, não é, secretário? Eu estava me lembrando numa visita que eu fiz há um tempo agora, uns 2, 3 anos, ao Canadá. Entrei numa sala de aula, primeira sala de aula de ensino médio. Parecia uma oficina de bicicleta, tinha bicicleta pendurada na sala inteira. Aí eu falei, aula de que é? Era de sustentabilidade. Como assim? O professor, ele ensinava, eles pediam doação de bicicleta, porque no Canadá usa muita bicicleta, pedia doação de bicicleta, recuperavam as bicicletas para doar para quem não tinha bicicleta, então eles aprendiam mecânica, física, matemática, recuperando, consertando as bicicletas. Aí eles faziam um trabalho de sustentabilidade da poluição, né, por que não andar de carro, por que andar de bicicleta, 500 coisas a partir de consertar a bicicleta. Aí eu perguntei, qual que é a formação inicial sua, né? Para ser professor de consertar a bicicleta, para gerar bem-estar, para gerar saúde. Ele falou, não, minha área inicial é informática, mas aí depois eu quis fazer um curso de empreendedorismo, de inovação, fui na universidade, fiz um curso curto. As universidades também vão ter que aprender a modificar, a oferecer esse tipo de coisa. Você já tem uma formação, você vai lá e rapidamente faz uma inovação,
inovação. Então, há uma flexibilidade, uma mudança. Uma aula de história que eu entrei, falei, a aula de hoje, qual que é o tema? Argumentação. Falei, argumentação numa aula de história, né? Achei que era em português que você estudasse isso. Não, os fatos históricos eram apenas insumos para eles aprenderem a argumentar. Então, a gente está vivendo no mundo todo mudanças muito profundas e essa reforma é muito importante. Agora, eu fico preocupada, eu sei que você também fica, e queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com a pandemia, a gente corre o risco sério de uma evasão muito alta. Se a evasão do ensino médio já era 22% aqui em São Paulo, antes da pandemia, mesmo sabendo que vai ter uma reforma, os estudantes ainda não estão conscientes. Eu acho que em algum momento nós falhamos em mostrar para a sociedade a importância da educação. O aluno que termina o ensino médio, ele tem salário melhor, ele se envolve menos com criminalidade, ele tem 4 anos a mais de vida de boa qualidade, conforme o PB mostrou nessa última pesquisa dele. Como que a gente vai fazer para convencer o jovem que ele tem que ficar na escola e que a reforma do ensino médio vai dar uma nova chance? É muito complexa essa situação, não é não? Demais, e esse é um esforço que a gente vai ter que fazer em conjunto na rede, né? Porque se o jovem, inclusive, se evadir da nossa rede, a gente vai ter uma série de consequências, né? E a gente precisa combater juntos essa evasão. Mas não dá para fazer um combate somente neste tempo, né? Porque o problema da evasão não vai ser só o do pós-pandemia. Ele já é um problema, pré-pandemia e que continua, né? Então, é necessário que o Brasil encontre essa medida, e a reforma do MED é um dos ingredientes, não é a tábua da salvação, mas é um dos ingredientes possíveis. A evasão hoje, que já é de 22%, ela pode saltar para 35%, para 40%, a gente não consegue imaginar ainda exatamente um número, mas as projeções são terríveis em relação a isso. A gente está trabalhando muito, desde um grande programa de busca ativa, né, com suporte para as equipes escolares, né, específico para que a gente possa ir, mas a escola vai ter que ser mais atrativa para os interesses da família, do projeto de vida do jovem, porque a pergunta, a injusta pergunta, é uma injustiça que a vida vai fazer com esses alunos e com essas famílias que mais precisam, especialmente. Há uma pergunta que nunca deveria ser feita, que lá em outros países não é feita. Qual é a pergunta? Eu vou para a escola, que eu sei que vai me ajudar para o resto da vida, ou eu vou trabalhar, que vou ajudar a botar comida na mesa para os meus irmãos menores agora, né? Porque, basicamente, é essa discussão que está sendo posta para muitas jovens e para muitas famílias, infelizmente. Lógico, mas nesse momento tem ajuda X, tem não sei o quê. Maravilha, mas a gente já viu agora que já vai diminuir o valor e certamente não vai ficar para todos. Então, esta crise, que nós não temos ainda a dimensão, é uma crise, não temos a dimensão financeira total, porque ainda está tendo alguma ajuda nesse ano, que no ano que vem vai ser maior ainda a crise financeira, no caso do Estado. É uma crise que a gente vai ter que administrar e vai ter que ser atrativo, vai ter que ser mostrar ao jovem, vai ser importante mostrar ao jovem de por que ele tem que ficar na escola, por que a escola está se reinventando, por que a gente está trazendo a disciplina de projeto de vida, por exemplo, ela é muito transformadora. Muito. Nos lugares que foram feitos, por exemplo, a experiência vem de Pernambuco, por exemplo, ela foi transformadora. Lá ele já colocou a disciplina de projeto de vida em todo o ensino médio. E mesmo nas escolas que não são de tempo integral. E eles fizeram essa mudança de forma a combater a evasão, diminuir o abandono também, porque a escola passou a fazer mais sentido. Quantas vezes nós não nos perguntamos se o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aprendendo isso? Então é uma mudança da escola fazendo mais sentido para o jovem, para a própria família, e lógico, metodologias que a gente está aí tentando aprender aqui de novo, né? Qual o segredo que nós vamos cair de novo? Formação, acho que a gente... E aí a formação não é do aspecto, né? Então, mas o problema é do professor? Não, o problema é do sistema de ensino que não dá o suporte à ferramenta, nosso problema, meu problema como secretário, seu agora como coordenador da EFAP, que a gente não consegue ainda, não deu ainda as ferramentas suficientes para a nossa rede. A gente está falando assim, mas a tecnologia chegou para ficar. Sim, chegou para ficar se a gente
ajudar, né? Ajudar. A gente tem que virar chave. Né? Até porque a tecnologia sozinha não resolve nada. E, na verdade, secretário, é muito complexo o papel do professor. A sociedade, às vezes, acha que é fácil ser professor. Você sabe alguma coisa, você fica de pé lá na frente, escreve no quadro negro e dá aula. Isso já morreu. Há muito tempo que isso já morreu. O professor hoje, ele precisa ter o conhecimento do conteúdo específico que ele vai trabalhar, ou dos conteúdos, porque a interdisciplinaridade está vindo com força nesse processo todo. Ele tem que pensar qual a metodologia que ele vai usar para que aquilo chegue lá, e aquele conhecimento que ele transmitir, não é só o conhecimento, ele tem que pensar numa metodologia que aquele conhecimento faça sentido para o aluno, tenha conexão com a vida real. Isso implica ele conhecer a disciplina, conhecer as metodologias, conhecer o aluno dele, conhecer a si mesmo. A gente está chegando à conclusão que, do jeito que o projeto de vida tem ajudado, a gente vai precisar de um autoconhecimento. O professor vai precisar se autoconhecer. O aluno vai precisar se autoconhecer. A gente está chegando nesse nível de discussão e de formação, né, secretário? A gente fala hoje de formação socioemocional para os nossos estudantes. Lá entrou na Base Nacional Comum, tive o prazer também de trabalhar com isso, maravilha. Está no nosso currículo, maravilha. Mas isso não estava lá na formação do professor do jeito, provavelmente, que deveria estar, enfim, e a formação inicial. De novo, a gente deveria estar discutindo a nossa formação socioemocional, por exemplo, para que a gente possa apoiar o estudante. Então, a formação aqui ela é central. As metodologias mais ativas, a discussão de sala invertida, a discussão, sei lá, de todas as metodologias que estão aí chegando, elas precisam ser ferramentas, instrumento na mão do professor que nós precisamos trazer. Agora, nessa virada, nessa mudança, tem uma coisa que eu estou achando o máximo, estou achando assim, eu acho engraçado, quando pai e mãe me param, eu não sei como acompanhar meu filho, isso, estou sentindo dificuldade. Ele disse, presta atenção como é o trabalho do professor, você está com 1, ele está com 30, 35, 40 na sala, depende, né, da série, da turma, do local onde está. O desafio para a família é gigantesco, mas tem um valor isso nesse momento da pandemia. Lógico que ninguém quer este momento tão ruim da pandemia e tomara a Deus que consigamos superar em breve isso. Mas eles estão aprendendo a valorizar mais o papel da escola, porque a família, e a gente já falou aqui em outras oportunidades, mas a família não pode achar que escola é depósito de criança. Matriculei meu filho, fiz a minha parte, cumpri o que a Constituição determina. Cuidei da educação do meu filho, botei nas costas do professor. Aí não olha mais para isso, né? O professor já tem demandas absurdamente grandes dentro do papel do ser professor, que a gente precisa dar esse suporte, e a família hoje eu acho que pode ter aprendido mais a compreensão da importância desse papel. Mas, de novo, a mesma coisa da tecnologia. Né? De novo, eu não acho que a tecnologia vai virar automaticamente. Se a gente não der as condições, a gente vai voltar a ser analógico, entre aspas, né? Por isso que a gente está brigando tanto. Aí eu sei que tem perguntas sobre os computadores, em breve estou voltando aí para trazer novidades em relação a isso sempre. O bônus sai no final de setembro, enfim, só para deixar aqui já algumas perguntas sobre isso, a gente pode falar mais no final, mas essa questão da família, a gente tem uma oportunidade, mas se nós não nos organizarmos, enquanto secretaria, enquanto escola, tá bom, a hora que voltar, nós não vamos continuar acionando a família, vai voltar a ser o mesmo modelo onde a criança o jovem vai para a escola e a gente fica um tanto quanto apartado da família, a gente vai permitir isso, ou a gente vai manter esse calor para dizer, olha, se você não acompanhar, não ajudar nisso, não ajudar naquilo, no que é seu papel, nós não vamos ter o sucesso que a gente poderia ter. Eu acho que a gente precisa, e isso não é fácil, viu? Vocês já me pediram várias vezes, inclusive, para a gente estar falando mais sobre isso na mídia, falar mais, inclusive, em público sobre isso. A gente precisa encontrar quais são as pontes que a gente precisa deixar construída para que esse processo se consolide, né? E aí o professor vai poder se concentrar mais no papel de ser professor. Exatamente. Eu tenho recebido vários depoimentos aqui mesmo, no Reinventando, do tipo assim, o isolamento nos uniu,
A minha equipe da escola nunca foi tão próxima, apesar do isolamento. Aliás, eu não gosto do termo isolamento social. O isolamento é físico, porque socialmente está todo mundo interagindo, mas ficou consagrado. É meio que uma loucura, desculpa, mas é meio uma loucura, né? Porque a gente está, entre aspas, em isolamento, mas a gente não consegue descansar do WhatsApp, do não sei o quê. É, assim, é uma comunicação mais intensa, né? Do que nunca. Não, o isolamento é físico, ele não é social. Mas tudo bem, o termo está consagrado como isolamento social. Então, esse isolamento está valorizando os professores nas famílias, concordo, está aproximando as equipes das escolas, os pares, os colegas e as escolas das famílias. A gente tem que aproveitar tudo isso. Nós estamos com uma reforma pronta, com um currículo maravilhoso, com programas de formação de professor para começar. Assim, a gente está sonhando muito. Mas e se não tiver aluno, se não tiver a escola? Como é que vai? E aí eu queria entrar naquele terceiro ponto que eu avisei, que a gente teria 3 temas, não é? Que é esse retorno às aulas, que é a grande discussão de hoje. É como se a gente tivesse uma balança, de um lado da balança, num prato da balança você põe, não é? Estou com medo, eu tenho medo de contaminar meus pais que moram na minha casa, eu não sei nada dessa doença. Há muita incerteza, há muita insegurança, há muito medo, legítimos todos nós estamos, né? Você passou por isso, mas então você deve saber até mais do que eu. Mas do outro lado, no outro prato da balança, a gente tem, puxa vida, mais de 200 dias. Evidências cientificamente comprovadas de perda grande na aprendizagem, de comprometimento emocional. A minha neta de 5 anos retrocedeu anos, ela sempre foi alegre, brincalhona, ela virou bebê, ela regrediu, ela está com saudade das coleguinhas, né, quer voltar para a escola. É difícil pesar isso, né? Como é que você está vendo esse momento e você com a decisão, né, tendo que ter a liderança de decisões difíceis às vezes, mas como é que você está vendo esse momento? Raquel, é certamente talvez o processo de decisão mais difícil do qual já participei, porque não há resposta simples, não há resposta completa, nem para um lado, nem para o outro. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa estar constantemente discutindo. Por exemplo, quando a gente começou a falar de protocolos de volta, a gente precisa estar discutindo isso, enriquecendo esse debate, independente da data de volta, né? Eu insisto nessa tese, né? A gente precisa estar aí na comunidade, na escola, olhando, tá bom, o que eu tenho e o que eu não tenho pronto para voltar. Né? Fazer essa discussão dentro do âmbito da escola. Eu tenho problema esse, e a gente tem isso resolvido. E o que eu tenho para resolver? Eu tenho dinheiro do PDD? Não tenho? Tenho que cobrar da secretaria? Enfim, porque a gente também está olhando por esse prisma. Se vai voltar no dia 7 de outubro, por exemplo, como tem a data aí prevista, depende de condicionalidades. Primeiro lugar, nós não temos ainda as condicionalidades claramente. Por exemplo, essa sexta-feira vai continuar no amarelo, quem está no amarelo, vai regredir, vai avançar, não vai? Por exemplo, na metade de setembro, vai continuar no amarelo, vai regredir, não vai avançar? E tudo isso são reflexos de passos, de cada passo que a sociedade vai dando. Então, podemos adiar de novo essa data? É possível que isso aconteça, sim. É possível. As pessoas dizem, mas por que vocês não adiam? Não... É possível, vamos olhar, mas não adianta dizer... Por exemplo, eu sou absolutamente contra... as pessoas, e eu já falei isso diversas vezes, sobre... só vamos voltar quando tiver a vacina. Eu sou contra esta posição, deixo muito claro. Por quê? Porque nós não temos certeza de quando virá a vacina. Primeiro, a vacina pode vir, inclusive, quando já tivermos a imunidade de rebanho na sociedade. Ou seja, ela já não vai ter mais o mesmo efeito eventualmente. Mas e se a vacina vier no final do ano? Tomara a Deus que venha, estou torcendo realmente... tomara a Deus mesmo que venha, rezando muito por isso. Mas ela tem a chance de não vir. Os estudos estão previstos para encerrarem, já numa exceção, só para vocês entenderem, um estudo de uma vacina demora 4 anos, certo? Para ele ser concluído. Como exceção, no mundo todo, se fez uma exceção para que fosse feito em 2 anos.
E este estudo agora, dessa exceção da exceção, está se tentando que ele seja feito em 1 ano, né? Ou seja, tentar concluir agora no mês de janeiro. Ou seja, é realmente extremamente difícil, né? Então, pode ser que não aconteça isso. E quando acontecer, essa vacina talvez só chegue na metade do ano que vem. Mas o governador está falando da vacina com a parceria com a China, que está avançada, o governo federal e o próprio governo de São Paulo, na parceria também com Oxford. É verdade. E, de novo, tomara a Deus, isso é muito importante. E estou brigando para que os professores e os funcionários da escola sejam um grupo prioritário. Tem que ser grupo prioritário para receber a vacina quando for o momento, quando ela chegar, é lógico. Vamos brigar muito por isso, mas e se não chegar, né? E se demorar mais tempo? E a gente está olhando, está aprendendo. Agora, vamos avaliando semana a semana. Dizer agora que não volta, que não isso, a gente precisa. O dano do outro lado é absurdamente grande também. A gente está vendo aí com as nossas crianças, nossos jovens, tem sido muito grande. Por exemplo, agora, o retorno agora, né? A possibilidade do retorno de 8 de setembro naqueles lugares onde foi autorizado, 28 dias no amarelo, na região. É opcional ao professor, opcional à escola, opcional à comunidade, e é só para reforço, especialmente para aqueles alunos que mais precisam. E a gente já sabe que tem muita escola que já estava fazendo. Né? Eu conheci já dezenas de casos de escolas que já tinham alguma atividade, ou que já estava permitindo que o aluno que não tem equipamento, fosse lá no laboratório, e tinha um professor voluntário indo lá na escola, só para abrir, não é nem uma aula, ele ia lá, abria e dizia, poxa, este grupo de alunos aqui não tinha como assistir às aulas porque não tem equipamento, ele estava indo no laboratório da escola, por exemplo, para assistir. Pronto, isso talvez já seja uma grande ajuda. Então, não é necessariamente, por exemplo, a volta. Mas isso pode fazer uma grande diferença na vida daquele jovem que não estava conseguindo acessar absolutamente nada. Aquele jovem que talvez estiver indo uma vez que outra lá, tendo algum contato, talvez a gente esteja ali evitando que ele abandone a escola. E se ele abandonar por 1 ano, talvez ele não volte por 2 ou por 3. Né? Ou nunca mais. Ou nunca mais. É assim que nasceu, por exemplo, hoje, essa dívida que a gente tem com os jovens e adultos que não concluíram os estudos. Nós temos a dívida. A educação de jovens e adultos, ela é necessária, importantíssima, porque ela é uma dívida que o Brasil não deu a oportunidade para esses jovens e adultos quando eles eram crianças e adolescentes, por exemplo, para acessarem a educação. Então, encontrar esse equilíbrio, Raquel, acho que é uma das coisas mais complexas. E aí o que eu digo para a rede, vamos continuar avançando na discussão, vamos continuar discutindo os protocolos, vamos encontrar esse equilíbrio, não tenho problema de rever isso, tenho dito isso claramente, e a saúde precisa nos determinar o que é o momento apropriado, se não é. E, por exemplo, sexta-feira vai ser um dia importante, a gente vai ver como é que estão os números novamente. E mais importante do que sexta é a metade de janeiro, lá perto do dia 17, 18, não me lembro exatamente o dia, será uma outra sexta-feira importante, porque é quando a gente vê o ciclo se completando, né? Eu sei da sua preocupação, eu tenho acompanhado, eu conheço professores que voltaram em Goiás também, não é que voltaram, que pela dedicação como professor, tem pena de um aluno que não tem condição de fazer nada em casa, que está sozinho. Então, essas ações isoladas estão acontecendo. E talvez um dos papéis do espaço da escola seja, opcionalmente, poder acolher aquelas situações em que professores, alunos, famílias queiram fazer alguma coisa. Me permite complementar? Tá? Eu não falei do medo, né? O medo das pessoas é absolutamente legítimo, né? As pessoas terem medo de pegar, isso é absolutamente legítimo. Eu tenho medo porque eu tenho uma comorbidade, no meu caso, eu tinha diabetes, eu sempre tive medo. E acabei pegando e vocês acompanharam, e foi muito importante, inclusive, o apoio da rede para mim naquele momento. Então, é óbvio que a gente precisa ter esse olhar, né? Nos colocar no lugar do outro. Esses tempos, uma pessoa me perguntou, em algum desses programas que participei já tanto aí falando disso, né? Me perguntou sobre, mas eu tenho professor que mora com alguém que é grupo de risco. Por exemplo, o que a gente faz? A gente tem que dar liberdade para a escola, construir a possibilidade para aquele professor não precisar voltar.
é lógico que a gente tem que dar condição para ir voltando gradualmente, bem aos pouquinhos, especialmente com aqueles que podem, né, aqueles que não são do grupo de risco, numa quantidade menor e começar a fazer movimentos e gestos. É disso que a gente está falando. Agora, nos colocar na posição do outro, das dificuldades, eu dei o exemplo, eu não moro hoje com meu pai. Quando eu cheguei em Manaus, eu fui morar com meu pai. Meu pai tem enfisema, hoje ele está com enfisema pulmonar. Ele tem mais de 50, não me lembro, 54, 55% do pulmão comprometido para o resto da vida. Né, toma medicação já por conta disso, enfim. Se ele pegar o coronavírus, acabou. A chance dele né, não vou dizer que acabou, porque sempre haverá uma esperança, né? Deus é grande, mas a chance é mínima, eu sei disso. Né? Eu não vejo meu pai, já fiquei com vontade de visitá-lo, eu morro de medo, né? De estar lá com ele. A minha mãe tem uma doença, chama granulocitose, que ela para, em determinados momentos, tem alguns gatilhos, ela para de produzir glóbulos brancos, portanto a imunidade dela vai a zero. Se ela pegar uma gripe comum, ela morre. Não é o coronavírus, é uma gripe comum, ela pode morrer. Então, eu morro de medo pelos meus pais. Se eu morasse com os meus pais, eu teria a mesmíssima preocupação que tem os professores. Assim como a minha esposa morria de medo de ela sair e pegar alguma coisa e acabar passando para mim porque eu tinha diabetes. E sempre fui grupo de risco. Né? Então, é extremamente natural. E a gente precisa encontrar, a gente está tentando cada vez mais encontrar flexibilidade para que, ao voltar aos pouquinhos, a escola, lá, aí no núcleo da escola, localmente, consiga dizer mais o tamanho, limitar a própria escola, ter mais espaço para limitar, especialmente olhar quem é que pode, quem é que não pode, como é que a gente vai resolvendo isso aos poucos. Mas também olhando para o outro lado, né? Que também tem pessoas lá que também estão sob risco, né? Da criança que está abandonada, da criança que está em risco por abuso, enfim, tem tantos outros problemas que estão nascendo, né? Essa ansiedade, essas coisas todas, né? Enfim, a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio nesse momento. Olha, eu tenho um neto que é holandês. Minha filha é casada com um holandês, eu acho que eu já até comentei aqui no programa. Ele tem 5 anos. Ele já voltou, ele está tendo aula... Passa o telefone que eu quero lá visitar, convida, tem um lugar para ficar. Ele tá tendo aula normal. Teve surto na escola, ou nas escolas na Holanda, aqui ou ali teve, no retorno. Mas eles estão lidando com uma... Claro, é muito cultural, né? Tem um pouco a ver, mas o meu irmão que mora na Alemanha, a mesma coisa. Teve surto depois do retorno aqui e ali, mas eles estão preocupados em acompanhar, testar, isolar, enfim, eles estão procurando soluções de convivência com uma questão que ninguém sabe quanto tempo vai durar. Isso que você falou da vacina é verdade. A gente, porque não lembra que estudou na história, mas varíola levou 400 anos para inventar, para descobrir a vacina. Nós hoje temos avanço científico que não vai precisar de 400 anos, mas HIV nunca conseguiu se inventar uma vacina para o HIV. Então, há um esforço científico concentrado no mundo sobre a Covid, mas de verdade a gente não sabe. Então, essa dúvida que você colocou, a gente vai parar tudo até ter a vacina, a gente vai fazer como holandeses e alemães e tentar encontrar alguma forma de convivência. Eu sei que, como secretário, independente de se vai voltar em setembro, outubro, novembro ou janeiro do ano que vem, você está orientando a secretaria a tomar medidas sanitárias, né, comprando equipamento, psicológicas, emocionais, acolhimento, conviva. Nós estamos preparando um programa grande de socioemocionais para os educadores. Você não quer aproveitar, como eu já disse, que tem tanta gente aqui nos ouvindo, falar um pouquinho do que você pensaria como ações necessárias no eventual retorno, que pode ser o ano que vem, mas primeiro tem as questões do distanciamento, do revezamento, 20%, 35%, eu acho que isso já está bem, né, explicado. Agora, tem uma informação relativamente nova, que é a definição das prioridades de quem seriam os alunos nesse percentual mínimo. Você não quer repetir de novo para a rede
ir discutindo isso cada dia mais? Não, eu acho legal. Aliás, tem duas novidades. A resolução, né, que trouxe alguns pontos, como, por exemplo, poder contratar o professor para dar algum reforço a mais, para aqueles que querem aumentar um pouco as horas, ou para aquele professor eventual, por exemplo, né, que hoje tem um contrato, mas não consegue ativar horas, poderá assumir atividades presenciais também de reforço, depende do planejamento, obviamente, local da escola, de a escola querer, obviamente, né, você tem também o lado de organização de dizer o seguinte: olha, a escola, você vai ouvir os alunos que querem, a família que quer nesse momento, mas a gente aconselha, a gente não define, nem proíbe outras escolhas, mas a gente diz, olha, processo de alfabetização, no caso da rede estadual, né, porque a gente está falando da rede estadual agora, porque no município de educação infantil também é mais desafiador ainda, mas a alfabetização, a gente está fazendo um grande esforço, e as professoras alfabetizadoras, os professores alfabetizadores, as escolas estão fazendo um esforço brutal, mas quanto menos autônoma for a criança, mais difícil é esse processo à distância, né, no processo que deveria se dar com o professor na sala de aula. Que, aliás, São Paulo é uma das referências, né, se fala muito do Ceará na alfabetização, porque o Ceará, lógico, é um estado que tem todos os seus desafios, é uma rede municipalizada e tal, mas o que São Paulo faz com a alfabetização há muito mais tempo é muito bacana, é um belíssimo exemplo. Agora sou eu que vou te interromper. Eu recebi um vídeo ontem de uma alfabetizadora da escola da Major, vou até te mandar. Emocionante. Ela estava emocionada porque ela conseguiu, mesmo à distância, fazer com que a aluninha dela lesse. A menina gravou um áudio, mandou para ela estava emocionada. Então, é maravilhoso realmente o trabalho que as professoras, que as alfabetizadoras têm feito aqui em São Paulo. Realmente, é incrível. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. E aí, então, a gente está dizendo, olha, acho que este grupo do primeiro, do segundo ano, provavelmente, deveriam ser mais prioridade por esses desafios. Os anos finais, né? Os anos finais não é a etapa. Os anos finais de cada uma das etapas. O quinto, o nono e o terceiro ano do ensino médio. Porque esses, dependendo da característica da escola, fica mais difícil de a gente ajudar dentro do mesmo ciclo da escola nos próximos anos. Então, por óbvio, né, que seria bacana, talvez, tentar priorizar estes anos. E, logicamente, a prioridade das prioridades. Aquele aluno que a gente teve menos condição de ajudá-lo neste momento à distância. Aí, seja de qual for a série, né? O aluno que não tem equipamento, que a gente não conseguiu ter menos contato, seja porque ele não tem a tecnologia, seja porque ele não teve adaptação, né? Porque a gente tem falado menos sobre isso, mas é importante. Tem aluno que tem tecnologia, tem a televisão, acessa a TV Cultura, pode assistir às aulas, mas a família não conseguiu dar o suporte, ou o aluno não se adaptou à plataforma. Isso é muito importante, a gente precisa entender que, assim como... E eu falei muito isso no início, né? Tinham professores que diziam, mas eu não sei usar, não sei como fazer e tal. Calma, gente, vamos lá, bom senso, calma, a gente vai ter que aprender fazendo, não tem outro. Lógico que vocês já avançaram, aprendemos todos nós juntos nessa jornada de abril para cá, né? Porque parece que faz séculos que a gente está assim. Mas é de abril para cá, né? É pouquíssimo tempo. Mas para o aluno é a mesmíssima coisa. Mas tem aluno, e tem professor também, viu? Tem professor que tem muito mais dificuldade de se adaptar. É natural. Aliás, eu sei que tem muito professor que ajuda outro colega e tal, mas é natural, tem professor que não conseguiu se adaptar totalmente, por exemplo, a este modelo. E para o aluno isso também é uma verdade. Então, priorizar pelo menos alguns contatos pode incentivar esse aluno numa continuidade de estudos. Esse tipo de ação é muito importante. Acho que a gente tem... mas isso é um olhar local, né? A gente diz, olha, prioriza isso. Mas é uma definição que a escola, é um sentimento que a escola precisa ter ali em comunidade, que ela sente e sabe muito mais do que a gente. Eu estou morrendo de pena, mas está acabando o tempo. Eu queria falar do programa de psicólogos da escola, que eu sei que você está providenciando. Eu queria falar do programa socioemocional do educador, que a gente está providenciando. Isso é uma desculpa para você voltar aqui. Vocês, e eu tenho que me desculpar,
eu devia ter explicado lá no começo que a gente está gravando esse programa. Então, o chat que se manteve ao longo do programa, eu me comprometo, não é nem o secretário, eu me comprometo a pegar as perguntas e providenciar as respostas e colocar no site da EFAP. Então, a gente está finalizando e eu queria que você, né, falasse aí suas palavras finais para uma rede que tem participado tanto, que tem se esforçado tanto, tem se superado tanto e caminhando junto aí nesse esforço de buscar o que é melhor para o aluno, para o professor, para a escola, para esse momento tão difícil. Raquel, eu acho que o momento é muito difícil para todos nós, em todos os níveis. Eu posso falar do diretor da escola, que está fazendo, assim, nós temos diretores de escolas fazendo coisas incríveis. Eu posso falar do professor, como já falei 1000 vezes aqui, que tem trabalhos incríveis, dos agentes de organização, dos professores coordenadores, das diretorias de ensino com todas as suas equipes, supervisores, PCNPs e todos. É um movimento incrível e nós podemos ter discordâncias. Volta, não volta, com vacina, sem vacina, mas eu acho que tem uma coisa importante que a gente não pode abrir mão nessa discussão, é priorizar sempre a educação, e a gente tem a oportunidade de colocar isso mais na agenda das pessoas. E deixo claro aqui para vocês que a gente vai estar aqui em outras lives, e eu vou ter uma junto aqui com a Raquel, mais no estilo lá da minha, esse é um horário gostoso, também. É um local gostoso da gente conversar, buscando a ciência, buscando a evidência, buscando a verdade, buscando a sinceridade, e nesse sentido, Rosieli, eu te admiro muito, você tem a coragem de buscar e tentar viver com a verdade. Olha, gente, tudo isso vai passar, mas a gente tem que estar junto para que passe sem deixar traumas terríveis. A gente volta e eu prometo trazer o secretário para falar do programa de apoio psicológico e do socioemocional do educador. Um beijo. Próxima quinta a gente vai conversar sobre educação inclusiva com o Instituto Rodrigo Mendes. Espero todos. Um beijo no coração. Beijo, tchau.